Eu quero compartilhar uma mensagem muito simples com você hoje, muito simples mesmo. Então, o Evangelho de João, capítulo 4. Você achou que ia estar bem tranquilo hoje, né, Renan? Se lascou, né? Já veio preparado? É bom mesmo. O Renan é um cara muito precioso para a gente. Eu tenho um sonho que ele esteja aqui em tempo integral ou parcial com a gente. É um cara que eu tenho muita vontade de levar comigo nas viagens. De repente Deus te toca aí e fala para você bancar ele financeiramente por algum tempo, para que ele possa responder a isso. Eu não planejei, mas me deu isso no coração, vai que... Amém? A gente tem orado por isso há bastante tempo. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 3, é um texto muito conhecido. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou à cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Essa informação é importante. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, que lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Querido, quando a gente olha para esse texto, e já no início do texto a palavra de Deus apresenta Jesus atravessando aqui a região de Samaria, e isso já é algo fora do protocolo, porque os judeus não gostavam de ter contato com os samaritanos. Não é só para você entender, bem resumidamente, quando os gregos estabeleceram o Império Grego e foram tomando várias nações, inclusive Jerusalém, e depois o Império Romano deu continuidade a isso, uma das estratégias de conquista e de manter a paz era uma coisa muito interessante. A verdade é que os romanos, os gregos e depois os romanos, eles não se preocupavam muito com a religião das pessoas. Então, mais ou menos assim: eu dominei Jerusalém, você é judeu? Tá tudo bem.
Por mim você pode continuar sendo judeu, mas eu quero que você conheça também os nossos deuses, a nossa doutrina, a nossa filosofia, o nosso pensamento. E o resultado disso foi que com o passar dos anos, isso é histórico, tá, gente? Eu sei do que eu estou falando. Com o passar do tempo, todas as religiões daqueles povos dentro do Império Romano, todas acabaram, com exceção do judaísmo. Então os judeus fizeram algo muito interessante, inclusive nos tempos de Jesus isso era muito forte, porque o orgulho de ser judeu ele estava renascendo. Então os judeus em Jerusalém, eles se tornaram extremamente rígidos e ortodoxos, porque eles sabiam que se eles afrouxassem, eles se tornariam gregos, eles se tornariam secularizados. Então o judeu bateu o pé para cada vez ser mais judeu. Então isso é tão forte, eu vou contar um relato da história que exemplifica muito bem. Você entenda que Roma, primeiro os gregos, depois os romanos dominaram, e eles tinham um esforço muito grande para que não acontecessem rebeliões contra o Império Romano, porque isso trazia destruição de cidades, morte, e não era isso que eles queriam. Eles queriam dominar um território de paz. Então, os judeus em Jerusalém, eles eram tão ortodoxos que eles não aceitavam que o exército romano usasse estandartes com a figura do imperador, porque aquilo para eles era idolatria. E tem registro histórico que uma vez uma comitiva do exército romano entrou trazendo vários estandartes, bandeiras com o rosto do imperador. O que aconteceu? Vários mestres da lei, líderes, cercaram a casa do governador. Eles não tinham poder bélico para resistir àquilo, mas o que eles fizeram? Todos eles levaram um punhal na mão e colocaram a faca no pescoço. E eles começaram a gritar para o imperador: se vocês não tirarem esses estandartes daqui, todos nós vamos cortar os nossos pescoços. E o que aconteceu? O governador mandou tirar os estandartes. Por quê? Porque se eles fizessem isso, ia virar uma carnificina e uma rebelião. Então, só para você entender como o judeu em Jerusalém era ortodoxo. Só que o que acontecia? Quando você ia saindo da região central de Jerusalém, e quando a gente fala de Samaria, então você sai de Jerusalém em direção a Samaria, e entenda que essa distância de Jerusalém até Nazaré, que é logo depois de Samaria, tem mais ou menos 120 quilômetros. Então Jesus estava voltando de Jerusalém para Nazaré, e ele estava fazendo esse percurso, e aqui que ele para. Então o que acontece? Quando os judeus foram se afastando de Jerusalém, os judeus de Samaria, porque os samaritanos não eram gentios, os samaritanos eram judeus, só que eles eram judeus que foram contaminados pela cultura grega. Então, para o judeu ortodoxo de Jerusalém, por que o samaritano era tão desprezível? Porque no coração deles, e não deixava de ser uma verdade, o judeu de Samaria era um judeu secularizado, era um judeu que se desviou. Então é por isso que ela diz: os judeus não se dão com os samaritanos. Entendeu isso? Então é muito interessante, porque Jesus está atravessando essa região de Samaria, que o judeu não queria estar, mas a gente vê que Jesus ele não tinha nenhuma preocupação com a sua reputação, quando isso falava de tocar alguém. Então é por isso que Jesus jantou na casa de um fariseu, é por isso que Jesus deixou uma mulher de testemunho ou de reputação duvidável chorar aos seus pés e beijar os seus pés e enxugar seus pés com os cabelos. E é por isso que Jesus atravessou Samaria, inclusive para tocar essa mulher. Outra coisa que esse texto traz é que a Bíblia diz que Jesus chegou no poço ao meio-dia. O fato de Jesus chegar no poço ao meio-dia até não é uma coisa tão impressionante, porque a travessia a pé ali é longa,
Mas o meio-dia é um horário inconvencional, é um horário que ninguém vai tirar água. Por quê? Porque é a parte mais quente do dia e ninguém se expõe ao calor nesse período. Então, meio-dia não é a hora de você ir para um poço tirar água. Porque, irmão, Jerusalém até não é, apesar de que a gente foi lá, não era verão ainda, mas sempre tem uma brisa em Jerusalém, é um clima mais agradável. Agora, quando você sai de Jerusalém, você vai ali para as regiões mais desérticas, a região mais da Galileia, a região ali do Mar Morto, irmão, é um calor, eu sei que é a Terra Santa, mas é um calor do Satanás, irmão. Porque eu ainda que sou branquinho, gordinho assim, porque o gordo assa no calor, né? Então eu quase pururuquei, irmão. Então eu lembro que eu saía 5 minutos do ônibus, eu tinha que voltar correndo para o ar-condicionado de volta, que eu não aguentava. Então meio-dia, para alguém sair da sua casa, para ir num poço meio-dia, essa pessoa precisa estar muito sedenta. Ela precisa estar muito desesperada para conseguir água, para ir atrás de água nesse horário. A sede precisa ser muito intensa. Então Jesus, o texto fala, ele teve sede, mas a sede daquela mulher era muito maior, e a sede daquela mulher era mais difícil de saciar. Porque quando Jesus fala de dar a ela água viva, ela fala: você não tem água para tirar do poço. Aí Jesus diz assim: se você soubesse quem é o dom de Deus que está falando com você, você teria pedido e eu teria te dado água viva. E entenda que até esse momento a conversa está sendo só sobre água, sede. Mas nesse momento Jesus ele muda a direção da conversa, e Jesus começa a mostrar para ela que ele não está falando só de uma fome natural, ou uma sede natural, mas ele está falando de uma sede sobrenatural. Ele não está falando só de água fresca, mas ele está falando da água viva. Ele não está falando só de uma saciedade ou satisfação momentânea, mas ele está falando de uma satisfação permanente. É muito interessante, porque a gente tem muito na cabeça o texto que fala da água viva, e isso é uma referência sobre Jesus. Mas Jeremias profetizando, ele vai falar também do Senhor como água viva. Então eu quero que você vá comigo para Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 12. Jeremias está aqui profetizando. Ele está falando em nome do Senhor, como um profeta de Deus. Eu acho tão forte. Jeremias era intenso, né? Então a forma que ele começa a falar esse texto, eu amo Jeremias. Jeremias 2:12, a palavra do Senhor diz assim: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. Então ele está dizendo, eles me deixaram como fonte de água viva. E o que Jesus está dizendo é, eles foram buscar outra coisa no lugar. E ele continua dizendo, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas. Outra versão vai dizer cisternas roxas, que não retêm água. Então o que eu quero que você entenda comigo é que aquela mulher é uma representação daqueles que cavavam seus próprios poços em busca de matar uma sede que nenhuma outra coisa podia saciar. A Bíblia vai falar de poços rotos, rachados, que são incapazes de saciar a sede que é da alma. E você vai ver que no texto é isso que Jesus está revelando para essa mulher e está revelando para nós. Essa mulher tinha passado a vida inteira buscando saciar sua sede, cavando os seus próprios poços. Como que ela buscou saciar essa sede?
Existia um buraco interior, uma sede nessa mulher, que ela tentou a vida toda saciar, de relacionamento em relacionamento, de romance em romance, de homem em homem, de casamento em casamento. O que ela estava procurando era amor verdadeiro, era cuidado, era uma relação verdadeira, era uma satisfação plena. Então, de relacionamento a relacionamento. E quando a Bíblia fala que ela casou 5 vezes e estava morando com o 6º homem, isso fica claro que nessa busca ela não encontrou nenhuma dessas coisas, mas a única coisa que ela encontrou foi insatisfação, rompimento, divórcio, frustração, tristeza. 5 relacionamentos, 5 casamentos não resolveram, e ela continuava buscando, ela continuava cavando os seus próprios poços, e ela estava aqui às margens talvez de um 6º casamento. Agora eu quero que você entenda que isso não era só um retrato daquela mulher, mas isso é também um retrato da sociedade contemporânea, mas eu vou ser mais simples que isso. A verdade é que isso é um retrato do coração do homem. O homem está sempre tentando matar a sua sede, por isso que ele busca prazeres que são momentâneos, por isso que a gente busca amores, por isso que a gente busca prazer, por isso que a gente busca sexo, dinheiro, sucesso, poder, carreira. Eu lembro que eu era bem jovenzinho, eu estava fazendo administração na faculdade e eu fui representante de laboratório, fazia estágio, o Eros até hoje trabalha com isso, né? Então eu fazia propaganda para médico e, cara, como Deus fala com a gente nas pequenas coisas. E eu tinha um gerente que era um cara muito gente boa, ele era um cara novo, e ele tinha acabado de pegar um carrão. Imagina eu, garoto, com um carro ruim, depois eu vou falar um pouco disso. O pessoal ganha carro quando é efetivado no laboratório, e esse cara tinha acabado de pegar uma nave, um carrão. E aí quando ele chegou com esse carro novo na nossa reunião, todo mundo colou e falou: cara, que animal esse carro, e aí, o que você achou do carro? Esse cara não era crente, e ele olhou para a gente e ele falou assim: cara, quer saber? O carrão é legal só enquanto você não tem, depois você tem, nem é tão legal assim. Isso é o retrato do coração do homem, que fica buscando a satisfação, cavando poços que na verdade não nos satisfazem. E sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente cava poços que tem uma roupagem espiritual, mas são também poços rotos, poços que não retêm água, mas tem uma roupagem de ser algo de Deus. Então muitas vezes, procurando essa água viva, a gente cava poços buscando sucesso ministerial, buscando um título, buscando reconhecimento, buscando like, buscando seguidor, buscando uma grande igreja, buscando ter um ministério conhecido, mas a verdade é que isso também não mata a nossa sede. Agora a gente olha para esse texto, é muito engraçado que a gente tem uma tendência de quantas vezes você já viu esse texto na vida, irmão? Agora a gente tem uma tendência de olhar para esse texto e a gente ficar muito mais impressionado com Jesus ter revelado a vida daquela mulher, ter falado sobre os 5 maridos, o 6º homem que ela estava, né? Mas eu quero que você entenda que o coração desse texto bíblico, ele não é sobre moralidade. Jesus não começa falando sobre moralidade, e o tema principal desse texto não é a moralidade. Jesus começa nesse texto falando sobre o quê? Sobre o quê? Jesus começa nesse texto falando de desejo. Então o que Jesus está mostrando para ela é que o problema não estava no desejo, na sede, mas o que Jesus está mostrando para ela é que essa sede estava sendo direcionada e buscada ser suprida no lugar errado. Então o que Jesus está falando aqui não é de uma negação do desejo, da negação da sede, mas é de desejar da forma certa.
Agora, irmão, vamos falar a verdade, como a gente tem dificuldade de viver essa verdade. A gente se engana demais com a nossa espiritualidade, a gente costuma se achar muito melhor do que é. E quer que eu te mostre uma coisa? Tenta encontrar a verdade do seu coração. Você sabe, um dos textos que mexe muito com o meu coração é quando Jesus está falando com a igreja de Laodiceia. O anjo da igreja de Laodiceia, ele fala assim: cara, você acha que você é próspero, abastado, que você está bem? E aí Jesus diz assim: você não percebe, mas você é miserável, pobre, cego e nu. O que Jesus está dizendo é: reconheça a sua miséria. Quer que eu te mostre uma coisa que a gente tem muita dificuldade de reconhecer? Muitas vezes nós até queremos o Senhor, nós temos sede do Senhor, mas a gente sempre tem sede por Jesus e mais alguma coisa. Então a gente tem sede pelo Senhor e por uma casa. A gente tem sede pelo Senhor e por um carro novo. A gente tem sede pelo Senhor e por uma igreja maior. A gente tem sede pelo Senhor e por mais dinheiro. A gente fez esse jejum de 40 dias e a gente fala que, gente, o objetivo desse jejum de 40 dias é um único: a gente quer ouvir Deus. Irmão, só me entenda, eu não quero que você me entenda errado. Eu não quero que você se sinta culpado se você jejuou por 40 dias e 40 dias você ficou orando por uma necessidade da sua vida. Também não é isso. Isso não é necessariamente um problema. Mas você percebe que é muito difícil. Ou vocês falam assim: pastor, só você que tem o coração peludo que está errado. Eu não sou assim não. Mas você já percebeu que a gente tem muita dificuldade de falar: vou fazer 40 dias de jejum para ouvir Deus? Você até aceita essa parte, mas você tem muita dificuldade em orar por 40 dias sem pedir alguma coisa. Normalmente você vai falar: não, eu vou orar, vou buscar o Senhor, eu quero ouvir Ele, mas eu vou aproveitar que eu estou precisando de tal coisa. Então, mais uma vez, eu não quero que você me entenda mal. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter o desejo de construir, de ter boas coisas para nós, para a família, para ter coisas ao ponto de transbordar para outras pessoas. Inclusive, isso é um princípio do reino. Porque, irmão, quem só tem para você, Deus só me dá o que eu preciso, irmão, é um pedido errado. Por quê? Porque a Bíblia inclusive vai dizer: trabalha com as tuas mãos fazendo o que é bom. O que a Bíblia diz depois? Para que você tenha com que socorrer o necessitado. A gente sempre deve pedir para Deus e buscar por ter para nós e para transbordar para outros. Então não tem problema você querer coisas boas para você, para sua família, para transbordar para outros. Então não é sobre não poder querer boas coisas. Pastor, sobre o que é então? É sobre uma coisa chamada satisfação. É sobre poder até querer outras coisas, mas ao mesmo tempo encontrar uma satisfação no Senhor. Eu quero que você vá comigo para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Cara, é sempre muito bom, Renan, pregar com você. Eu estou desejando você aqui para viajar comigo. Vai que eu ganho você na Black Friday, né? Filipenses capítulo 4, versículo 10. Olha o que Paulo fala. Só um pouquinho, olha para mim aqui antes, só para você entender. Paulo está aqui agradecendo os irmãos de Filipos, porque voltaram a conseguir contribuir com ele financeiramente. Então eles passaram por algumas dificuldades e pararam de mandar ofertas para Paulo por um tempo. E aqui Paulo está dizendo: gente, obrigado. Ele diz: eu sei que vocês sempre quiseram me abençoar, mas eu estou muito grato porque vocês voltaram a fazer isso. Então ele está falando de uma necessidade financeira que foi suprida. Mas olha o que ele fala.
Filipenses capítulo 4, versículo 10. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham a oportunidade de me ajudar. E aí ele diz assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com muito ou com pouco. Agora, gente, como nós encontramos essa satisfação no Senhor? Você olha, entenda uma coisa comigo, vamos recapitular algumas coisas que eu falei. A Bíblia diz que aquela mulher samaritana, ou seja, ela era da região, ela foi pegar água no poço ao meio-dia. A gente já trouxe o entendimento que meio-dia é uma hora que ninguém vai no poço, porque é um calor do cão, enche o cântaro até chegar em casa, evaporou e já está com sede de volta. Então assim, não era água. Então o que moveu ela é porque existia uma necessidade real, emergencial de conseguir água. Ela precisava muito daquela água. Mas depois que ela ouve Jesus, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ela vai correndo para a cidade para anunciar, ter conversado com Jesus. E a Bíblia diz que ela esqueceu o seu cântaro. Ela tinha uma necessidade urgente. Mas quando ela encontrou Jesus, ela não voltou nem com água e nem com o cântaro. Ela tinha uma sede, mas perto de Jesus aquilo perdeu completamente o valor, a ponto dela deixar o cântaro e a água para trás. Então nós precisamos encontrar esse lugar onde o nosso desejo é Jesus e não Jesus e mais alguma coisa. Mais uma vez, isso não fala de não querer boas coisas. Isso fala de, apesar de querermos boas coisas, nós estarmos satisfeitos no Senhor. Eu quero que você vá comigo para 2 Coríntios capítulo 6. Paulo vai falar aqui dessa, eu não sei nem se a palavra, me perdoa, que é uma carência minha de português mesmo. Eu não sei nem se a palavra dicotomia se encaixa aqui, mas ele vai falar sempre de duas coisas. Então, 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 3, Paulo fala assim: não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, em privações, em tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos. E para mim o 10 fecha tudo, que ele diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Queridos, eu falei um pouco sobre isso na sexta-feira, mas quando a gente tem um peso e uma comissão profética, como a gente tem como igreja, e quando a gente tem esse peso pelo clamor de Maranata, quando a gente tem esse peso por avivamento, então não existe como você clamar por avivamento sem que um sentimento de arrependimento venha antes. Quando você olha na história, não tem avivamento sem arrependimento, e não vai ter arrependimento sem uma indignação com você mesmo, com a realidade da igreja, e isso precisa trazer uma tristeza. O arrependimento, ele traz uma tristeza que gera vida, mas é uma tristeza. Então uma tristeza, é um choro. Não tem como você ter um clamor de Maranata sem você não entender. Não existe como esse sentimento ser verdadeiro por Maranata sem que não haja um sentimento de falta.
Eu gosto muito de uma canção do F-Hop que basicamente ela diz o seguinte: nada está bem aqui sem você. Então o que é nada está bem? Eu preciso. O clamor, a igreja vai, as escrituras vão se encerrar com o clamor da igreja do Espírito. O Espírito e a noiva dizem: Maranata, vem Jesus. Você faz falta, existe um desespero pela sua presença, existe uma indignação, um desespero para que você venha. Todo clamor de avivamento, ele vai trazer um sentimento de indignação. Eu lembro de um dos livros do Leonard Ravenhill, ele começa dizendo assim: eu estou convencido de que o motivo pelo qual nós não vivemos um avivamento é porque nós estamos satisfeitos sem ele. Então, para que haja um clamor de avivamento, é preciso haver uma insatisfação, um desespero, um choro. Então nada está bem, mas ao mesmo tempo eu encontro uma satisfação em Cristo. Entristecidos, porém alegres. E às vezes nesse clamor profético, muitas pessoas têm adoecido sua alma e se ferido com a igreja. Agora eu quero que você entenda que essas duas coisas, elas podem caminhar junto. Eu estou indo para o Japão de segunda para terça, e irmão, eu viajo há tantos anos, e 3, 4 dias eu já estou, parece que a minha cabeça programada para viajar. Mas quando chega no 5º dia, eu começo a sentir muita falta da família. Eu começo a sentir falta de estar com a minha esposa, de conversar com ela. Eu sinto um desespero às vezes por abraçar os filhos. E isso traz uma dor, uma tristeza, mas ao mesmo tempo, a expectativa da volta me enche de alegria. Então existe a dor, o peso de estar longe, mas existe uma satisfação de dizer: eu tenho uma família e eu vou voltar para ela, e isso enche o meu coração de alegria. Agora, queridos, nós somos tão ruins nisso, de encontrar essa satisfação no Senhor. E para mim, uma das coisas que mais provam para a gente mesmo que a gente é ruim nisso, é que a gente tem uma dificuldade muito grande de saber expressar gratidão a Deus, e isso denuncia que a nossa satisfação não está no Senhor. Eu vou trazer isso para a prática para você. Às vezes a gente tem uma necessidade, um desespero, um familiar que está doente, uma crise financeira, e o que a gente faz? A gente ora, jejua, a gente vai para o chão, a gente põe a boca no pó. Você fica 2 meses acordando 1 hora mais cedo do seu trabalho para chorar, para estar diante de Deus, para clamar, para orar. E aí, quando Deus responde a sua oração, o que na maioria das vezes você fala? Glória a Deus! Você é incapaz de oferecer para Deus qualquer coisa como gratidão perto daquilo que você entregou pedindo. Às vezes a gente não sabe nem fazer Deus participar da nossa alegria. Eu contei aqui hoje de manhã, eu fui alguns anos atrás para a África, e cara, foi um culto muito louco. Então era uma igreja de africanos mesmo, pregação em Swahili. E aí a primeira coisa que no meio do culto, de repente, todo mundo tirou um pedaço de galho, um galho de mato, e começou a chacoalhar aquele galho. Eu falei: caraca, o que é isso que está acontecendo? Em vez de bater palma, eles sacudiam um galho. Até foi bom, porque tinha muito mosquito, deu uma... Mas eu já olhei e já estou tentando entender. No meio disso, de repente, no meio da igreja, eu sei que parece brincadeira, mas é verdade, aparece um casal carregando um bode preto. Eu falei: meu Deus do céu, acho que entrei no culto errado. Se aparecer um maluco aqui de capa preta e punhal, eu saio correndo. Tem um bode aqui, mas vamos sacrificar aquele gordinho ali. Já estava... E gente, eles foram carregando aquele bode preto. Deus queria me zoar mesmo, porque podia ser de outra cor, eu estava mais aliviado, né? Mas ver aquele, sei lá se é bode, cabrito, eu não sei nem diferenciar. Não vem com etiqueta, né? E aí eu falei: mano, o que eles vão fazer com esse bode? E arrastaram o bode para o altar. Eu falei: mano de Deus.
E aí eu fiquei na expectativa do que eles iam dizer. E eles falaram, eu não entendi nada. E ficou um tempo o bode lá, e aí eles tiraram depois. Quando terminou, eu cheguei para a gente que entendia a língua, eu falei, cara, fala para mim o que aconteceu. Ele falou, pastor, o que aconteceu foi o seguinte, aquele casal não podia ter filhos. Há anos eles oravam para ter filho. Ele falou, ela está grávida. E quando ela descobriu que estava realmente grávida, o que eles vieram fazer foi entregar um animal como oferta de gratidão ao Senhor. Falei, uau, cara, eles são muito bons, eu sou ruim pra caramba. Virou, né? Vou comprar um bode e vou dar também. Então eu fiquei muito tocado, porque eles não têm nada. Essas famílias às vezes têm um animalzinho desse, uma cabrinha dessa, que ele tira leite em casa, para ter um pouquinho de leite durante a semana. Mas quando eles receberam uma dádiva, eles materializaram isso e celebraram, fizeram uma festa de gratidão ao Senhor. Agora muitas vezes a gente não sabe fazer isso. O Salmo 103:1, você não precisa abrir, diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sabe o que fala isso? De encontrar satisfação no Senhor. Alguém já disse assim, a gente deveria gravar no mármore os benefícios que recebemos, mas escrever na areia da praia as ofensas que sofremos. Porque o mármore, ele não se decompõe, mas na areia da praia, a primeira onda que vem, acaba. Mas normalmente a gente faz o contrário. Às vezes você tem uma história de um monte de testemunho, e foi isso que eu reconheci esses dias, como igreja aqui. E quando você tem uma oração que você coloca diante de Deus, e ela não é respondida da forma que você esperava, não quer nem dizer que Deus não respondeu, isso você não consegue nem lembrar de todas as vezes que Deus te respondeu. Deuteronômio capítulo 8 vai dizer, quando Deus está dizendo para o povo, quando tiveres comido e te fartado, bendirás ao Senhor teu Deus, e diz assim, guarda-te, quando você estiver farto, de não se esquecer do Senhor, o seu Deus. Por quê? Porque a tendência do homem é essa. Eu falei aqui hoje, 1 Samuel 7:12, Samuel recebe uma resposta do Senhor, ele oferece, ele levanta um altar. Parece uma coisa simples, mas normalmente era uma pedra principal que era levantada, eram colocadas outras, uma oferta de libação de óleo era entregue, aquilo era colocado como um memorial. E aí ele chama aquele lugar de Ebenezer, que significa pedra de ajuda, mas depois ele diz assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele está dizendo, eu reconheço que até aqui o Senhor está comigo. Ele materializou a sua gratidão. Agora, irmão, como eu falei na oferta hoje, como a gente é ruim de materializar a gratidão. Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Mas ele diz a forma de reconhecer as petições, como? Com ações de graças. Então ele está dizendo, quando você precisar colocar uma necessidade diante de Deus, como você chega para pedir? Chegue cheio de ação de graças, reconhecendo aquilo que ele fez. Eu não vou ler o texto todo, é mais longo, mas se você quiser anotar, Colossenses 3:15-17, vai dizer mais ou menos isso, né? Ele vai dizer, sejam agradecidos, e tudo que vocês fizerem, façam em nome do Senhor, dando a Ele graças a Deus. Reconheça isso. A gente poderia dizer, a gente está falando sempre tanto sobre a liturgia, as liturgias que são do coração, e eu acho que a gente poderia dizer que a gratidão, ela deve ser uma liturgia do coração, por onde o coração sempre passa, um coração que entendeu a verdadeira satisfação. Quando a gente olha para Maria, que foi agraciada a ser grávida do Messias, ela canta, e o que ela canta? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então é essa satisfação no Senhor,
Entenda isso, irmão, que inclusive faz a gente ter uma relação diferente com as coisas que Deus nos dá, quando tudo aponta para Ele. E eu quero te dizer, quando você tem as coisas, você tem duas coisas que podem acontecer: você pode se embriagar com elas, ou elas podem não te satisfazer e você desprezar muito rápido. Então eu quero que você entenda, vou dizer mais uma vez, quando a gente encontra a nossa satisfação no Senhor, até a nossa relação com as coisas que Deus dá, ela é diferente. Eu vou te dar um exemplo. Irmão, quando eu namorava com a Dani, eu tinha um carro quase zero, um carro de 1 ano e meio de uso. Irmão, roubaram meu carro e eu não tinha seguro. Eu tenho uma mensagem que eu conto sobre isso, eu fiquei acho que 4 anos pagando aquele carro. E aí precisava de um carro para trabalhar. Irmão, eu comprei quase um carro. Era um Golzinho 1982 a ar, da cor bege mais feia que você possa imaginar. Eu apelidei ele carinhosamente de doce de leite, que ele parecia um docinho de leite com 4 rodinhas. Irmão, pensa num carro que era uma tribulação, irmão. E eu vim de um contexto de uma família pobre. A Dani veio de um contexto completamente diferente. A Dani era a princesa do São Brás aqui. A decepção dos pais dela foi quando eu comecei a namorar com a Dani. Verdade, irmão, não estou contando. Tipo, esperavam que ela fosse casar com um cara com dinheiro. E daí quando eu cheguei com o doce de leite lá, o doce de leite, ele dava problema na porta, às vezes não abria. Eu ia sair com a Dani, aí o que eu tinha que fazer? Emperrava a porta. Tinha que abrir o porta-mala engatinhando até a frente para abrir por dentro. A Dani entrava, irmão, não tinha como não sair com o cheiro de frentista do carro, porque parece que o escapamento saia para dentro. Irmão, foi lascado. Depois, quando a gente casou, a gente ficou 10 anos com o carro. Foi uma bênção, mas 10 anos com um Golzinho, com 3 crianças. Às vezes parecia que eu nunca ia ter um carro bom na vida. E eu não entendo nada de carro, eu malemar troco um pneu. Eu lembro que daí o carro já estava meio zoado. Aí no final, acho que no último ano, 1 ano e meio, ele soltou uma proteção que tinha embaixo de plástico. Um dia estou ouvindo um barulho, eu olhei por baixo, acho que é tipo aquele proteção de cárter. Vai ter um plástico saindo aqui. Vou arrancar. Arranquei e joguei fora. Aí o que aconteceu? Quando chovia, passava numa poça, molhava a distribuição e o carro morria. E cara, a gente parou muitas vezes com esse carro. Tanto que a última vez... E Curitiba quase não chove, né, irmão? Então você entende que era uma coisa rara de acontecer, né? A gente estava umas 5 quadras de casa. Deu aquela chuva de Curitiba que vem de lado a água. Ela vem de lá assim, né? E aí o carro morreu. Acho que a gente teve que ficar uns 40 minutos com as 3 crianças dentro até secar a distribuição ali, a gente poder andar. A Dani falou para o pai dela, falou, não, vou ajudar vocês a comprar um carro. Foi quando a gente conseguiu. Depois de anos, isso foi uns 5 anos atrás. Então eu sei o que é ralar com o carro. Agora o que essa relação faz? Irmão, eu tenho um bom carro hoje. Agora, encontrar a minha satisfação no Senhor faz inclusive a minha relação com as coisas que Deus dá ser diferente. Então eu não vou dizer que eu faço isso todas as vezes, mas eu faço muitas. Talvez tenha mais vezes até que eu faça do que eu não faça. Então, quando eu entro no meu carro, muitas vezes eu entro ali naquele carro bonito, eu falo, Jesus, obrigado. Eu sei que vem de você. Eu falo, não deixe nunca que isso aqui entre no meu coração. Isso me faz entender que eu sou mordomo daquilo. O que significa? Que às vezes a gente está aqui em alguma coisa da igreja, a gente põe tanta gente dentro desse carro, que parece aqueles fusca de palhaço de circo, que abre a porta, nunca para de sair gente. O Senhor nos deu uma casa, que era uma casa inclusive que era do meu sogro. Irmão, uma casa que eu nunca... Muita gente aqui já foi lá em casa, que eu nunca imaginei
morar. Agora o que acontece? Toda terça-feira à noite a gente tem reunião de liderança em casa, e a nossa liderança, a grande maioria, são casais jovens com filhos pequenos. Então são uns grupos de mais ou menos 25 pessoas. Irmão, às vezes vai tanta criança, que eu estou lá e daqui a pouco eu vejo aquela legião chegando junto. E eles estão em casa lá, daí já entra, distribui assim, blá, 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 blá. E eu não estou romantizando. Isso às vezes fura sofá, quebra vaso. Eu lembro que a gente tem uma sala, que até essa sala que a gente reúne, e a gente foi numa feira de porcelana, alguma coisa, a Dani queria um arranjo lá para cima, e aí ela achou um arranjo que se encantou. Falou, meu Deus, que coisa linda esse arranjo diferente. Eu falei, vamos levar. Era uma feira ali em Campo Largo. Quando ela foi passar, nossa, tem um lascadinho aqui nesse cantinho. Quase tinha que pôr uma lupa para ver. Eu falei, tem um lascadinho mesmo. Ela falou, vou falar com a mulher se ela não tem um outro que não tem esse lascadinho. Ela conseguiu um novo fechadinho na embalagem. Quanto tempo você acha que durou o arranjo lá em casa? Então eu descobri que quando você tem reuniões na sua casa, você precisa ter sempre super bonder. Então, irmão, e acontece, e é assim, e está tudo bem, e meu coração precisa estar desapegado dessas coisas. Eu falei de manhã aqui, a gente põe 30 pessoas na nossa casa. A Dani falou, Farley, não é tudo isso. Eu falei, é mesmo, não é? Ela falou, não, já ficou 17 dormindo, mais nós 5, 22. E os outros não dormiram, só iam para fazer as refeições. Eu falei, puxa, está muito longe mesmo. Não, esses 20 e poucos aí é de boa. Mas ela sabe esses números muito melhor que eu e fica me corrigindo. Mas, irmão, falo de acordo com a minha memória, né? Quase baseado em fatos reais, né? Então, a gente pode dar uma erradinha assim. Então, quando tem as conferências do ANO, fica lá, 30 pessoas lá, irmão. Esses dias eu estava vendo um pastor, um cara de uma igreja grande. E aí, viralizou um vídeo do cara falando assim, gente, é uma igreja grande. E o cara falava assim, eu vou falar uma coisa, eu não gosto de célula não. Sabe por quê? Porque minha sala é meu santuário. Eu gosto de sentar no meu sofá, assistir televisão. Eu não gosto de criança pulando no meu sofá, não mexendo nas coisas. Eu não me aguentei, né, irmão? Às vezes eu me aguento, às vezes eu não aguento. Eu falei, cara, você não devia nem ser pastor, velho. Porque se o teu sofá é mais importante do que ter comunhão com as suas ovelhas, falei, vai ser outra coisa ou coisa ruim. Cara, o que adianta você ter todas essas coisas se for para servir só você? Então a nossa relação com aquilo que Deus nos dá é diferente quando a nossa satisfação vem do Senhor. A Bíblia diz que uma das características do presbítero é ser hospitaleiro. Irmão, eu não estou romantizando, é BO receber gente em casa. Eu lembro que uma vez, isso foi muitos anos atrás, a gente já tinha, na época, célula em casa, e a gente morava num apartamento aqui, na mesma rua que eu moro hoje, 42 metros quadrados, 3 quartos, faz as contas aí, não fecha, né? Tinha algumas coisas boas. O banheiro, apesar de você ter que entrar de réu de frente, porque não dava para manobrar dentro, ele tinha uma praticidade que nunca mais eu encontrei. Dava para sentar no vaso e escovar o dedo na pia ao mesmo tempo. Remir o tempo. Não tinha box. A gente comprou uma daquelas cortininhas, eu acho que fazia estática, que entrava no box para tomar banho, a cortina ficava grudando na bunda, daí tinha que esfregar a cabeça e descolar aqui, desfregava aqui, descolava aqui. Irmão, é verdade, eu não estou... Era osso. Irmão, eu não sei do que eles faziam aquelas paredes, acho que era de gesso, porque imagine, eu morava a vida inteira na casa da minha mãe, tinha 2.000 metros quadrados de terreno, era uma casa velha de madeira, mas assim não tinha gente perto. Aí eu mudei para esse apartamento 1 mês antes da gente casar. Cara, a primeira noite, eu escuto, morava 2 senhoras em cima, eu escuto um, tipo 1h da manhã, aquele barulho de tamanco,
e daí um silêncio, e eu escutei a mulher no banheiro, irmão. E depois a descarga. Dá para ouvir a descarga, parecia, às vezes eu me assustava à noite e acordava com a descarga, é verdade ou não é? Aí com o tempo a gente foi criando uma relação. Então às vezes ela chegava no banheiro, eu gritava, eita! Irmão, não é invenção, é verdade, tudo isso é verdade. Eu tinha que encontrar alguma forma de me divertir com tudo isso, né? Para que eu estou falando tudo isso? Eu já me perdi aqui. Ah, lembrei. Então, eu lembro que quando a gente mudou para um sobrado, irmão, eu cresci com espaço, com quintal. A casa não tinha churrasqueira, a gente mudou para um triplex e tinha um quintalzinho que era assim, só um... Mas tinha uma churrasqueira. Eu acho que no primeiro mês eu fiz churrasco 18 vezes. Voltava do trabalho, qualquer dia da semana, vou fazer um churrasco. E eu lembro que a gente chegou e a gente não tinha dinheiro para comprar móveis. E daí chegou, eu lembro que chegou um mês, a gente foi no, acho que foi no Móveis Campo Largo. Cara, a gente parcelou em sei lá quantas vezes e a gente comprou um rack de TV, um sofazinho, 2 puff e uma TV para colocar na sala. Cara, eu estava emocionado. Montei, a primeira vez que a gente estava montando uma sala. Eu acho, será que a TV foi aquela que eu ganhei? Não, a gente comprou essa TV, né? Mas era uma TV que eu tenho até hoje. E aí, eu montei aquela sala, cara, na primeira semana, primeira célula que a gente teve em casa, juntou o pessoal, tinha um casal que tinha um filho bem avivado. O filho mexeu na bolsa da mulher, pegou a chave da casa e chegou na frente do rack. E eu aqui com o olho tremendo, vontade de chorar, me segurando. Cara, foi tão marcante que eu nunca esqueci, gente. Isso faz 14 anos. O rack está até hoje na casa do Michel. Cadê o Michel? O Michel não está aqui. Então assim, eu lembro, eu não estou romantizando. Mas quando a nossa satisfação está no Senhor, a gente tem uma relação diferente, inclusive com as coisas que Ele nos dá. Sabe por quê, querido? A gente pode se embriagar muito fácil com as coisas que Deus nos dá. São coisas que Deus dá e você se embriaga com isso, e elas começam a ter um lugar errado no seu coração. A gente é tão ruim nisso que eu estava conversando com alguém esses dias e a gente começou a falar algumas histórias sobre que a gente viveu na igreja aqui, e foi quando essa mensagem começou a nascer. Eu falei, Dani, a gente é tão ruim que a gente tem histórias tão especiais aqui e talvez a maior parte da igreja nem ouviu essas histórias do que a gente viveu. A gente já viveu tanta coisa especial aqui, querido, e a gente vê o cuidado de Deus em cada coisa. Eu lembro que a gente ficou, a Dani estava me corrigindo hoje, eu falei 11 meses, na verdade a gente fez as contas, foi quase 9 meses e meio fechado. E quando a primeiro lugar a gente ficou reunindo no estúdio do pai da Dani, na minha casa, e esse lugar aqui foi o primeiro lugar que a gente locou. Aqui foi o primeiro culto aberto da igreja, nesse lugar desse tamanho. E é uma coisa inexplicável. Eu vou te contar um pouquinho da história, como a gente veio parar aqui. Mas eu lembro, irmão, para você ver como isso é uma coisa, eu vou te contar, irmão, pastor é uma raça muito difícil. Eu prefiro pregar para a gente do que para pastor. Então eu vou te dizer uma coisa que rolou aqui muitas vezes. Quando a gente, principalmente no primeiro ano e meio de igreja, quando a gente entrou aqui, vários pastores da cidade, né, amigos, alguns conhecidos, vieram conhecer, Farley, deixa eu conhecer a tua igreja. E quando os caras entravam aqui, irmão, e começavam a ver isso aqui, o tamanho disso aqui, às vezes caras que estão com a igreja aberta há 20 anos e não tem um lugar nem perto disso aqui, irmão, você olhar, e você já começou aqui,
Deve ter muito empresário na igreja. Irmão, vou te falar, eu via a inveja e a frustração no coração dos caras. Quase que eu pus uma espada de São Jorge lá na frente, um vaso de pimenta aqui, ó. Olhava no olho do pastor, ai que legal o seu lugar, eu já batia na madeira. Eu ficava constrangido às vezes de ver como o Senhor nos trouxe provisão em tantas coisas. Agora a gente estava aqui nesse lugar, mas 10 meses antes a gente não tinha um microfone. Agora eu lembro que nisso, como Deus, na misericórdia dele, ensinou coisas, porque a gente foi para o estúdio do pai da Dani, eram 45 pessoas, a gente não tinha som. Aí o pai da Dani falou, tem umas caixas aqui de som, só que era de estúdio, ele tinha um estúdio de publicidade, então não era caixa de som para a banda. Qual que era o resultado? Os 45 malucos desse jeito nosso aqui, a hora que a igreja começava a cantar, os 45 começavam a cantar, não dava para ouvir a banda. Teve umas vezes que a banda estava tocando negócio, o povo começava a cantar outro, e daí eles iam seguindo atrás. Agora, a gente está sentindo falta. Agora o que a gente aprendeu com isso? Como é importante ouvir a igreja. E aí a gente veio para esse lugar, irmão, o som era ruim, acontecia a mesma coisa. O povo começava a cantar, cobria, dirigia a adoração. Mas a gente aprendeu como é precioso ouvir a igreja. Quando a gente teve um som melhor, a gente não quis usar a potência desse som para não ouvir a igreja. Agora, uma coisa que a gente fez, talvez você já ouviu a história, quando a gente teve a primeira reunião, eu acho que foi dia 3 ou 4, que foi a reunião fechada de outubro de 2020, a gente pegou toda a oferta, todo o dízimo, tudo que entrou, tudo, foi nossa primeira entrada, a gente semeou na vida de outro ministério, outra igreja que inclusive é perto daqui. Eu falei, gente, vamos começar já desde sempre a caminhar com um coração generoso, que encontra a sua satisfação no Senhor. E eu poderia contar inúmeras histórias. Olha uma coisa que aconteceu, que foi muito importante para como a gente começou a igreja. Quando a gente estava na transição na antiga igreja, um dia uma pessoa me liga e fala, pastor, eu estou com um amigo. Esse amigo está há muitos anos numa igreja e descobriu que o pastor dele é um trampa mentiroso. O cara, inclusive, eu não vou entrar nos detalhes, mas o cara era sem vergonha. E o mundo do cara se desmoronou. Ele se converteu nessa igreja e ele precisa de ajuda. E eu fui atender esse cara. E atendi esse cara, ouvi ele, cara, uma história muito triste, um cara muito precioso, está com a gente até hoje, a gente ama ele e a sua família. E aí eu falei, cara, não fica nesse lugar, você não precisa ter uma palavra para sair, quando você está vendo que está tudo errado, você precisaria talvez de uma palavra de Deus para ficar. E a gente começou a se aproximar, e ele estava numa situação financeira, bem desafiadora. E eu lembro que eu falei, puxa, eu preciso estar perto desse cara, né? Um cara precioso, o cara tem um coração, que história ruim que esse cara tem. E eu sabia que ele estava com dificuldades financeiras, e eu fui pregar em algum lugar, eu não lembro, acho que foi em Santa Catarina, e eu chamei ele, eu falei, cara, eu vou com alguns amigos, você não quer ir junto? Só para estar junto. Só que sempre quando a gente viaja, nessas viagens assim, uma das coisas mais importantes para mim é poder parar com essas pessoas para comer. Eu falei, mano, eu vou convidar o cara, talvez ele não queira ir porque está sem grana. Eu falei, eu vou me adiantar. Eu falei, cara, você quer ir com a gente? Ô, pastor, claro que quero. Eu falei, cara, eu quero te dizer, não se preocupa, a gente vai parar provavelmente para comer, mas você não vai gastar R$1. Eu quero que a gente possa... Não se preocupa, quantas vezes a gente parar para comer, você não vai gastar, você vai estar com a gente. E esse cara começou a se aproximar, a gente estava na transição para começar a nova igreja. E um dia ele pediu para falar comigo e ele falou assim, pastor, meu pai faleceu faz um tempo e saiu o inventário agora, e eu recebi uma parte da herança e eu queria dizimar. Ele falou, olha, só que eu não estou na igreja que você está, eu não estou na igreja
que eu era. Ele falou, eu quero ir com você para a igreja que está nascendo. Ele falou, eu preciso dizimar no lugar que você está? Eu falei, não, cara, se você tem uma decisão do seu coração de construir esse lugar com a gente, você pode dizimar para a gente. Eu falei, só que a igreja ainda não começou, eu preciso ter o CNPJ, eu preciso ter uma conta, eu não quero receber isso. Mas, cara, quando a gente abrir, eu te aviso e você dizima lá. Beleza, pastor. E ele com o coração, inclusive ele nos abençoou outras vezes, de forma especial. E ele me cobrava, falava, ô pastor, está saindo o negócio. Eu falei, cara, ainda não, mas a gente está correndo atrás, estamos fazendo documentação. Quando saiu a documentação, e eu mandei para ele, falei, cara, já tem a conta da igreja, você pode fazer sua contribuição. Irmão, eu não esperava grande coisa. Cara, quando esse cara mandou o dízimo dele, era 100 mil reais. E isso foi o pontapé inicial da igreja. A gente estava sonhando com aluguel e, cara, se não fosse isso, a gente não tinha nada. Eu não tinha coragem de pegar e ir atrás de um aluguel. Eu e a Dani, a gente decidiu, o nosso coração era ficar 1 ano sem salário. A gente não conseguiu, porque estourou a pandemia, então não viajava mais também. A gente só sobreviveu porque Deus levantou pessoas no Brasil que começaram a nos ofertar. Tipo, pastor, eu sei que você não está viajando, vou te ofertar. Um cara ficou meses ofertando para a gente, acho que 8 meses. Então, quando chegou essa oferta, eu falei, meu Deus, gente, a gente pode pensar num aluguel. E eu lembro que a gente pensava num aluguel, porque daí começou a chegar as pessoas, começou a entrar mais oferta, era ainda muito pequeno. A gente não estava tirando nada de salário, nada. E eu falei, vamos procurar um lugar. E a gente começou a procurar. E na minha cabeça, assim, a gente pode ir num lugar até uns 10 mil reais por mês. Seria o ideal. Cara, só que é muito difícil achar um imóvel com esse valor. Todo mundo ficou procurando. E eu encontrei um imóvel ali na BR. Era uma garagem de ônibus. E, cara, eu me encantei com o lugar. Por quê? Porque era o lugar melhor que a gente tinha achado por alguns motivos. Tinha um barracão seco, quadrado, era uma garagem, inclusive uma parede não era nem fechada, né? Era só a caixa, sem uma parede. Eu falei, mas a gente pode reunir aqui. Tinha uma casa velha, eu falei, a gente pode fazer escritório e sala para as crianças aqui. E, muito importante, a gente tem um estacionamento gigante. Eu falei, cara, é esse o lugar. E é na BR, é um lugar fácil de ver. A gente queria essa região aqui, que inclusive era porque era uma das regiões que a outra igreja quase não tinha célula. Então eu fiquei negociando com o cara eles queriam 13 mil reais, acho, e eu ofereci 11. E a gente ficou negociando, eu acho que por uns 2 meses. E, cara, a gente foi, orou, e eu sonhei com aquele lugar, e daí a imobiliária não dava uma resposta, e tem gente na frente, e eu cheguei a conhecer um cara que conhecia o dono, fui ter uma reunião com o dono, para depois de 2 meses mais ou menos, quando eu enchi meu coração de expectativa, a gente levou a galera que estava com a gente até para orar em volta do prédio lá, orando, claro, para que fosse a vontade de Deus. Chegou um dia, a mulher da imobiliária me falou, não insiste mais, vou te falar por quê. Porque o dono não quer locar para vocês, porque é igreja. Cara, eu fiquei muito frustrado, porque eu coloquei expectativa naquilo. E aí a gente voltou, e eu falei, Dani, a gente está no zero. Aí nisso, uns dias depois, um profeta amigo nosso, ele liga e ele fala assim, cara, eu tenho uma palavra para vocês, eu queria sentar com você e com a Dani por vídeo para dar uma palavra. Falei, beleza. A gente chamou ele por vídeo, ele falou assim, Deus me mostrou o lugar que Ele está dando para vocês. Ele falou, é um lugar muito diferente. É tão diferente que vai ter até a gente copiando depois. Ele falou, e esse lugar é assim, ele tem uma coisa de uma casa. Então tem uma coisa com madeira que lembra uma casa, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de modernidade junto. Então junta essas duas coisas e Deus vai estar dando esse lugar para vocês. Irmão, era uma palavra bem... Era difícil até de imaginar. Eu falei amém.
Logo depois que ele fez esse vídeo, a gente foi num imóvel perto do Miller ali. E acho que era um imóvel, se eu não me engano, eles estavam pedindo R$9.000, R$9.500. Cara, e era só um barracão seco. Não tinha uma vaga de estacionamento. Não tinha lugar para estacionar em volta. Só tinha uma sala no fundo. E eu saí de lá muito entristecido. Falar, Deus, para onde que a gente vai, Deus? E eu lembro que a gente entrou no carro e eu estava com o coração triste. A gente estava subindo ali a Inácio Lustosa. Uma rua incrível para você ser multado. E a gente, os dois tristes, e a Dani falou assim, Farley, mas eu ainda tenho uma convicção de que Deus vai dar uma casa para a gente. Ela falou, e você ouviu a palavra do Wilson, casa com o meu sentimento que Deus vai dar uma casa. Porque a gente tinha chego a procurar algumas casas grandes. Tipo, a gente já pensou se a gente pega uma casona num condomínio, de repente pega uma sala muito grande e a gente vai ter esse lugar para comunhão e talvez uma sala que caiba umas 100 pessoas, mas nunca a gente achava uma casa nem perto que coubesse os 100. E eu já tinha desistido da ideia da casa. E ela falou assim, mas Farley, a palavra do Wilson, e Deus falou comigo que vai dar para a gente uma coisa que tem uma característica de casa. Eu falei, Dani, não vai ter casa para caber. Eu falei, o que adianta de pegar uma casa, fazer um contrato que vai caber 30 pessoas numa sala, se caber muito? Daí ela falou, não, Farley, mas eu lembro que uma vez eu fui com os meus pais numa casa, que eles fizeram uma sala muito aberta e cabia muita gente. Eu falei, Dani, quantos anos você tinha? Ela falou, eu acho que uns 10. Eu falei, Dani, deixa eu te falar uma coisa. Você não é muito grande agora. Mas com 10 anos, tudo fica enorme. Vai ver que é enorme na sua cabeça só. Ela falou, não, mas eu sinto que Deus está me dando uma palavra que é uma casa. Eu falei, Dani, para mim isso aqui é mais ou menos assim. Você tem que entender que as palavras têm interpretação. Eu falei, para mim o que você está me dizendo é porque... Acho que umas 2 semanas atrás veio o pastor Valdir aqui, ele falou do unicórnio, ninguém entendeu o que era. Eu estou te contando a história do unicórnio. Falei, Dani, para mim o que você está falando é meio assim, eu tenho uma impressão de Deus, eu tenho uma convicção que Deus me falou que vai me dar um animal de estimação, mas Deus me falou que é um unicórnio. Eu falei, se Deus te falar que é um unicórnio, obviamente tem uma interpretação do que Deus está falando para você, porque não existe unicórnio. Então para mim você está falando uma coisa que não existe. Mexi com os bril dela. Incrédulo, né, irmão? Glória a Deus pelas mulheres. A Bíblia diz que a gente tem que ser simples como a pomba e astuto como a serpente. Mas a gente é uma só carne, eu sou a pomba, ela é a serpente. A gente se completa. E aí ela chegou, tinha mexido com os bril dela. Ela chegou em casa, abriu o computador e digitou lá casa comercial. Quando ela digitou casa comercial, apareceu esse imóvel aqui. Ela já conhecia, porque quando ela foi se formar em psicologia, eles tinham visto aqui, era a Casa Culp, era um dos lugares que abria para fazer eventos. E a gente já tinha visto esse lugar, só que eles estavam pedindo R$45 mil. No dia, na pandemia, no dia... A Dani abriu o computador, digitou casa comercial, apareceu o imóvel aqui e o valor tinha reduzido para R$25 mil. Por quê? Porque tem um bosque lá atrás, antes o bosque era junto, eles explicaram depois, não, a gente tirou o bosque, não é que reduziu o preço, a gente tirou o bosque e está alugando só essa parte por 25. Irmão, era muito longe do que a gente podia, mas eu falei, poxa, mas parece que tem um manto aí. Eu falei, vamos lá visitar esse lugar. Cara, quando a gente entrou aqui e a gente viu primeiro essa parte de madeira, o estacionamento, talvez você não saiba, cabe uns 90 carros aqui, na principal avenida de Santa Felicidade, e a gente viu esse ambiente que lembra uma casa e ao mesmo tempo os containers, com uma coisa de modernidade, a gente lembrou do profeta na hora. Pensei, miserável, se ele não acertar nenhuma outra essa, ele... E aí a gente entrou e eu estava encantado. E aí, sabe como que é negócio, né, irmão? Você faz cara de paisagem, né? Falei, eu preciso achar algum defeito aqui. Estou olhando e...
É legalzinho. Preciso achar um defeito. Falei, puxa, mas esse mato está meio alto, né? Porque pra gente era o lugar perfeito. Eu puxei a Dani de canto e falei, Dani, eu vou fazer uma proposta agora para esses caras. Eu falei, eu vou fazer uma proposta ridícula, porque se Deus está nesse negócio vai dar certo. Eu puxei o dono da imobiliária, aqui era um imóvel grande de valor alto, então era o dono da imobiliária, virou um amigo. Eu puxei ele de canto, eu falei, cara, é o seguinte, é pandemia. Ele falou, tem muita gente, muita loja tem um pessoal de uma loja de imóveis que vem ver o imóvel à tarde. Ou vem ver amanhã. Eu falei, cara, se você alocar para uma loja de imóveis, a pandemia está tudo fechado. O cara não vai sustentar e vai quebrar. Agora, uma das poucas coisas que podem abrir na pandemia é a igreja. Então você vai... Tem que, né, irmão? Cola em mim que você brilha. Aí eu falei, cara, a gente vai entrar para ficar. Eu falei, eu vou fazer uma proposta para você agora. Olha a proposta. Eu falei, eu quero 4 meses de carência, porque eu preciso arrumar algumas coisas para eu entrar. Ele falou, eu falei outra coisa. Eu pago 11 mil reais. E aí a cada 6 meses eu aumento 2 mil reais até chegar nos 25. Eu fiz a conta, levava tipo 3 anos e meio para chegar nos 25. Falei, essa é a minha proposta. Ele falou, é meio difícil, mas eu vou levar a tua proposta. Irmão, resultado. Eles aceitaram os 4 meses de carência. Eles não aceitaram os 11 mil, mas aceitaram 13. E aceitaram e aumentando 2 mil reais a cada 6 meses, até a gente foi chegar em 25 mil, quase 3 anos e meio depois que a gente estava aqui. Agora, no meio disso, acontece mais uma coisa, e essa história é muito especial, e a gente vê como a gente precisa fazer no Senhor todas as coisas. Fechamos, acertamos, é esse o preço, está combinado? Tá. Então beleza, ele falou para mim assim, vou falar com a família, eu conversei com a filha do dono tal, vou te mandar o contrato. Irmão, virou o dia, passou a manhã, não veio o contrato, chegou de tarde, falei, cara, o contrato, estava louco para pegar a chave e entrar. Ele falou, Farley, eu estou pedindo, eu ligo lá, os caras falam, não, já vou te mandar e não mando. Ele falou, cara, eu estou esperando também, a hora que chegar eu te mando. Beleza, passou o primeiro dia e não chegou o contrato. Entrou o segundo dia, de manhã eu já estou, cara, o contrato. Ele falou, Farley, estou cobrando deles. Chegou à tarde, falei, cara, o contrato, mano. Ele falou assim, Farley, eu já cobrei. E ele falou, eles não estão dizendo que não vão mandar, mas eles falam, já está chegando para você e não chega, não sei o que fazer. Acabou o segundo dia. Irmão, entrou o terceiro dia. No terceiro dia, acho que eu liguei para ele umas 5 vezes. Eu lembro que a gente estava no shopping e era metade da tarde. Eu liguei para ele e eu estava preocupado já. Eu falei, cara, a família mudou de ideia. Cara, é o terceiro dia. Ele falou, Farley, eu não sei o que te falar, mas ele falou, cara, eu estou assim como você, porque eu falei, cara, eles mudaram de ideia? Ele falou, cara, eles não falaram que mudaram de ideia, mas eles dizem que vão mandar o contrato e não mandam. E gente, acabou o terceiro dia e os caras não mandaram o contrato. Antes disso, eu esqueci de contar uma coisa. Umas 2, 3 semanas antes disso, eu estou em casa e aí Deus fala comigo, ó, sobe, a gente morava num triplex aqui pertinho, Deus fala para mim assim, sobe lá para o ático e vai orar que eu quero te mostrar uma coisa. Eu tinha certeza que Deus ia me dar uma visão, e que eu subi até com medo, verdade, eu falei, cara, o que eu vou ver? Sabe quando você sobe até meio assim, meio olhando para a janela, de rabo de olho? Eu tinha certeza que Deus ia me mostrar alguma coisa, eu estava com medo. E aí eu dobrei o joelho e comecei a orar, e eu vi... quem conhece, todo mundo conhece aqui, né, quando você vai ali para os restaurantes e tem a Cacau Show ali, vocês sabem onde fica a Cacau Show? É mais ou menos a metade do caminho entre aqui e o Madalosso. E eu vi, de manhã eu não consegui contar os detalhes, eu vi uma velha arcada com bengala, e ela tinha uma roupa preta, rasgada assim, parecia uma roupa com pele. A gente depois viu uma figura, o Ângelo Basso mostrou pra gente uma figura do folclore de algum lugar da Ucrânia, acho, muito parecida com isso.
E ela tinha ao mesmo tempo que parecia quase aquelas bruxas da Disney mesmo, sabe, aquela coisa bem típica, ela não parecia oferecer nenhum perigo, ela parecia assim frágil. E aí eu vi aquela imagem com todos os detalhes, ela tinha uns guizos na roupa, e aí Deus me falou assim, ó, isso aí é o principado da região aqui. Deus me falou, ele é um principado matriarcal. Deus me falou, essa região é italiana, eu sou descendente de italianos. Deus me falou, você sabe como é a família italiana? Esse é o espírito da região. Sabe a nona? Que a nona, todo mundo está preocupado com a nona, o que vai falar para a nona, porque a nona é frágil, temos que cuidar do coração da nona. Então a nona é essa frágil, que todo mundo cuida, que é doente, mas na real é ela que manda na família inteira. Deus me falou, essa é o espírito de manipulação matriarcal desse lugar. Beleza, aí vamos voltar. Terceiro dia e o contrato não chega. Cara, a gente não sabia o que pensar. Todo mundo da igreja perguntando, eu falei, cara, não sei, é o terceiro dia, não sei se os caras voltaram atrás, se arrependeram. Aí eu acho que era umas 10 horas da noite, mais ou menos, me deu uma indignação santa. Eu falei, cara, eu vou batalhar, fazer uma guerra espiritual com esse negócio. Subi lá pro ático de volta e tô orando lá, Deus me fala assim, vai lá no lugar orar. E irmão, foi uma coisa assim de minutos. Eu falei, Dani, bota todo o pessoal para interceder, porque eu vou. E Deus me falou, vai lá e destrona esse bicho. Vai na autoridade do meu nome. E eu lembro que eu cheguei aqui e eu parei aqui na frente, estacionei o carro e eu saí. Quando eu saí, senti arrepiar tudo. Sabe aquela opressão que você sente? Irmão, comecei a repreender e falei, olha, eu não estou aqui em meu nome, então eu estou aqui no nome de Jesus. E é o que eu vou te dizer, solta esse lugar porque ele não é teu. Pode ter sido teu, mas aqui eu vou construir um altar de adoração para Deus. Só que vai ser um lugar de adoração, onde o Senhor se manifesta. Então Ele está nos dando para servi-lo. Então largue esse lugar. E cara, eu orei até sentir aquele negócio, eu senti, passou. Quando eu senti que passou, eu fui para o ponto onde eu tinha visto o principado. Quando eu desci do carro, já arrepiei tudo de volta. A gente está muito batalha espiritual, né, nesse culto de hoje, né? A gente está na vibe assim, uma mistura de Neuza e Tchoca com Daniel Mastral. Tô quase invocando a Rebeca Brown, daí a Trindade vai estar... Aí a Trindade, aí não tem jeito. Aí fui para o lugar, quando eu desci lá, senti aquela mesma coisa, e cara, eu guerreei mesmo contra aquele espírito. Falei, eu ouvi você, eu sei quem você é, você vai cair, você não tem autoridade. Um altar de adoração, o Senhor vai ser levantado e Ele vai reinar ali. Cara, guerreei. Quando eu terminei, que eu fiz o que eu tinha que fazer. Gente, eu não lembro exatamente o horário, eu tenho a mensagem até hoje aqui, mas se eu não me engano era 5 para meia-noite. 5 para meia-noite do terceiro dia. Eu entrei no carro e eu fiquei pensando, o que está aqui? Por que eu vi esse principado aqui? Eu falei, eu vou dar a volta na quadra, né? Vou voltar e vou fazer a volta pela Via Vêneto para eu entender se tem alguma coisa nesse lugar. Cara, eu entrei no carro, quando eu fiz a volta na quadra, eu vi meu celular vibrar, que tinha chego uma mensagem. Quando eu abri a mensagem, era o dono da imobiliária, 5 para meia-noite. Ele falou, Farley, acabou de chegar o contrato aqui, estou te mandando. Irmão, como que o dono da imobiliária vai 5 para meia-noite mandar um negócio para o cliente, e o cara manda para ele quando eu terminei de orar, gente? Então nessas coisas tudo a gente vê como existe um favor, uma graça do Senhor que a gente não pode esquecer. A gente precisa celebrar isso. Irmão, quando eu olho para a nossa história, os amigos que vieram aqui, até hoje a gente é muito amigo do Fábio Coelho. Cara, todo mundo de gente me liga, fala, ô cara, me ajuda a trazer o Fábio Coelho aqui. Sabe como que a gente teve contato com o Fábio Coelho? O Fábio pediu meu telefone para o Gabriel Cantarino. Aí ele me ligou, falou, cara, eu preciso falar com você, que eu tenho uma palavra de Deus para você, e eu quero ir conhecer a sua igreja, porque Deus me falou que você está sendo usado para ser uma ramá nessa cidade, um lugar que abriga os profetas e adoradores.
pediu para vir. A gente olha a nossa história, quantas vezes aconteceu isso? Os bravos pediram para vir. A Amy do F-Hop, ministrando na cidade, gente, posso ir para casa de vocês, passar a tarde com vocês, hoje são amigos queridos, mas que foram atraídos para cá, que a gente não precisou ir atrás. Eu lembro, gente, que o Mike Shea é uma figura singular, e a gente foi muito tocado pelo ministério da casa de Davi lá atrás. O Mike ligou para mim e falou: cara, eu tenho visto o que acontece aí, quero conhecer a sua igreja. Randy Clark veio aqui, na semana que ele veio aqui, um pastor da cidade me ligou e falou: cara, me explica como que você conseguiu levar o Randy Clark aí, porque ele só vai nas big igrejas. Eu tive até vergonha de falar para o cara. Eu falei: cara, a galera da equipe dele me ligou e perguntou se eu podia receber. Aí a gente olha, o Ariel, líder da Ticum Global, não foi em lugar nenhum, só veio aqui. Irmão, tem gente que eu não sei nem se a gente vai receber. Mas semana passada foi o Davi Silva que me ligou. Você vê que nós estamos com os dois lados da força. O Davi falou para mim assim: cara, eu vejo os vídeos da tua galera aí. E, cara, eu estou completando 25 anos de ministério, se eu não me engano. Ele falou: cara, eu queria fazer 24 horas de adoração, eu queria derramar algo, mas eu queria fazer isso num lugar que entenda. Ele falou: cara, eu não consigo parar de pensar em vocês. Então, como que a gente não vai olhar para isso e não ser grato? Agora, sabe o que é mais especial? Nós não buscamos e nós nem desejamos muitas dessas coisas, mas nós encontramos a nossa satisfação no Senhor. O Salmo 37:4 vai dizer assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agora entenda, eu quero fechar com isso, entenda o equilíbrio que tem nisso. Por quê? Porque às vezes as pessoas ouvem assim: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então quer dizer que eu vou me agradar no Senhor, Ele vai me dar o que eu quero. Mas se você se agradar no Senhor para receber as coisas, você não vai ter nem as coisas e nem o Senhor. Agora, quando se encontra a sua satisfação nele, a ponto das coisas já não serem mais importantes, aí você tem o Senhor e as coisas. Então a gente precisa encontrar esse lugar de satisfação no Senhor. E eu entendo, hoje de manhã o Júnior não sabia o que eu ia pregar, ele só cantou sobre isso, sobre o Senhor ser suficiente. Então o meu papel é comunicar a palavra, trazer aqui um ensino. Agora eu tenho plena convicção que isso é um lugar que a gente não chega racionalmente. A gente precisa de uma ação do Espírito que nos traga uma revelação mais intensa e profunda de quem é Jesus. E se isso acontecer, se essa revelação acontecer, a gente vai fazer como aquela mulher sedenta que saiu ao meio-dia, mas quando encontrou alguém que podia dar água viva, ela voltou para casa sem cântaro e sem água, mas cheia de água viva. Quando a gente tem essa revelação e se encontra essa visão do Senhor, nós vamos encontrar a nossa satisfação nele. E eu acho que a gente pode começar dizendo: Jesus, me ajuda. Eu sou incapaz. Eu lembro muito daquele pai que chega para Jesus e tem um filho endemoniado. Ele fala: meu filho, o espírito maligno joga ele na água, no fogo, ele range os dentes. Ele fala: mestre, você pode fazer alguma coisa? E Jesus disse: eu posso. Tudo é possível aquele que crê. E aí esse pai fala assim: eu creio, me ajuda com a minha falta de fé. Ao mesmo tempo que ele diz eu creio, ele está dizendo: eu creio, mas eu preciso de ajuda. Eu me vejo muitas vezes nesse lugar. A minha satisfação está em ti, mas me ajuda que isso seja mais de verdade. A minha satisfação está no Senhor, mas me ajuda que isso seja cada vez mais intenso, mais claro, menos frágil. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos.
Senhor Jesus, nós te apresentamos o nosso coração nessa noite. Eu compartilhei essa mensagem da melhor forma que eu pude, mas nós precisamos dessa revelação do Teu Espírito, Senhor. Se revela a nós, Senhor. Nos ajuda a encontrar e edificar no nosso meio esse lugar de revelação da Sua pessoa, para que nós realmente encontremos essa satisfação no Senhor. Que nós possamos chegar nesse lugar de, como Paulo falou, entristecidos, porém sempre alegres, porque nós encontramos um lugar de satisfação. O Senhor é a nossa satisfação. Se nós tivermos o Senhor, nós temos tudo. Nós até podemos ter outras coisas, porque elas não nos terão. Por quê? Porque a nossa satisfação não está nelas. A nossa satisfação está no Senhor. Eu queria que aí no seu lugar, enquanto a gente canta mais uma canção e a gente já vai ir para a ceia, eu queria que você pudesse levantar esse clamor. Eu creio que a gente pode cantar profeticamente sobre isso. Eu queria que a gente levantasse esse altar que declara: Jesus, o Senhor é suficiente, o Senhor é digno. Que o Senhor nos seja suficiente, Senhor. O Senhor é suficiente. Comece a clamar no seu lugar, a cantar. Melhor é um dia em Tua presença do que 1000 dias em outro lugar. Prefiro ser porteiro em Sua casa do que em qualquer trono eu sentar. Melhor é um dia em Tua presença do que 1000 dias em outro lugar. Prefiro ser porteiro em Sua casa do que em qualquer trono eu sentar. Cristo é suficiente. Sim, Cristo é suficiente. Sim, Cristo é suficiente. Em Sua presença eu quero habitar. Sim, Cristo é suficiente. Sim, Cristo é suficiente. Ele é. Sim, Cristo é suficiente. Em Sua presença eu quero habitar. Melhor é um dia em Sua presença que 1000 dias em outro lugar. Prefiro ser porteiro em Sua casa do que em qualquer trono eu sentar. Melhor é um dia em Sua presença que 1000 dias em outro lugar.
Prefiro ser porteiro em sua casa do que em qualquer trono eu sentar. Cristo é suficiente. Sim, Cristo é suficiente. Ele é, Cristo é suficiente. Em sua presença eu quero habitar. Cristo é suficiente. Ele é, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Em sua presença eu quero habitar. Uma coisa eu peço e buscarei, que em sua presença eu possa habitar, para contemplar a sua face e em seu templo meditar. Vamos declarar: uma coisa eu peço e buscarei. Uma coisa eu peço e buscarei. Sim, que em tua presença eu possa habitar, para contemplar a tua face, para contemplar a tua face e em seu templo meditar. Cristo é suficiente. Sim, Cristo é suficiente. Ele é, sim, Cristo é suficiente. Em tua presença eu quero habitar. Cristo é suficiente. Sim, Cristo é suficiente. Se eu tenho tudo. Sim, Cristo é suficiente. Em sua presença eu quero habitar todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. Em sua presença eu quero habitar todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. Em sua presença eu quero habitar todos os dias da minha vida, todos
sim, Cristo é suficiente. A minha satisfação está completamente nele. Cristo é suficiente. Oh, Cristo é suficiente. Queridos, a gente vai passar para a ceia, mas eu não quero que a gente quebre esse ambiente. Eu não vou encerrar o culto. Se você quiser ceiar e ir para sua casa, você está abençoado. Mas para quem quer, a gente quer poder liberar mais um pouco aqui. Eu só vou pedir para você não ficar aqui conversando. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Jesus, nós te celebramos. Nessa noite nós renovamos a nossa aliança contigo, Senhor. Nós nos lembramos não só do seu sacrifício que nos traz a vida, do seu sangue derramado por nós que nos trouxe a salvação, mas nós nos lembramos que nós ceiamos porque o Senhor vive, porque o nosso Redentor vive. E nós ceiamos também porque nós temos a certeza que um dia estaremos contigo em sua mesa. A ceia aponta para o Senhor. Quando nós ceiamos, nós renovamos a nossa aliança contigo. Nós temos uma aliança de sangue com o Senhor e uns com os outros. Nós somos sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne. Nós estamos unidos pela mesma carne e o mesmo sangue. O mesmo sangue que corre em mim, corre no meu irmão. E nessa noite nós renovamos essa aliança, a aliança do teu sangue, a nova aliança no seu sangue. Nós celebramos a nossa salvação, nós celebramos a sua vida e nós celebramos a convicção de que um dia estaremos à sua mesa contigo. Querido, você pode servir da ceia tanto lá atrás quanto aqui embaixo. Lembrando que são pães triângulozinho, você parte aí em 2, 3 pessoas. Ninguém ceia sozinho, não deixa ninguém cear sozinho. Só lembrando, não fica conversando aqui dentro. E você pode ceiar e continuar adorando o Senhor mais um tempo. Deus te abençoe, glória a Deus pelos 5 anos da nossa casa, da nossa família, amém?